Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, no meu telônio, jogando a rede sobre a figueira ou a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, no meu trabalho e na minha casa, no meu estudo e no meu lazer, no compromisso e no meu descanso, no meu direito e no meu dever. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, nos meus projetos, olhando em frente, no meu sucesso e na decepção, no sofrimento que fere a gente, sonhando o sonho de um mundo irmão. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, com meus amigos, com a minha gente, com quem da vida já se cansou, a semear e a espalhar sementes na terra onde meu Deus andou. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Jesus Cristo me deixou inquieto das palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Eu vivia tão tranquilo e descansando, e passava sossegado o que busquei. Muitas vezes proclamei, exaltado, que amei, que eu salvei. Jesus Cristo me deixou inquieto das palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Glória a Deus, 19 horas e 37 minutos. Esse é o programa Emoções à Luz da Bíblia, que está no ar a partir de agora aí para todos vocês que estão conosco no nosso encontro semanal aí das segundas-feiras, né? A partir das 19h30 até as 21 horas, nós temos uma palavra de Deus aí pro teu coração. Tem também a tua participação aí, né? Você pode mandar o teu recado para cá, para pedir um louvor, para pedir uma oração e também participar do sorteio lá no final do programa, tá bom, gente? Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta programação. Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor nessa segunda-feira.
que você possa acompanhar essa live de hoje, que nós temos uma palavra para você. Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Que você possa curtir, compartilhar, para que todos nós possamos crescer em sabedoria e conhecimento, e também para que Deus possa falar com a gente. Amém. Também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa semanal, Emoções à Luz da Bíblia. E fiquem conosco, curte, compartilha a live, permaneça conosco até o final para levar o brinde. Hoje nós vamos continuar a meditação sobre as bem-aventuranças, um tema atual para todos nós, né? Então, quero convidar vocês para ficar conosco até o final. Eu também quero saudar a todos com a paz do Senhor, né? Uma boa noite. Agora eu direcionei o olhar da Cuca, se eu ia continuar olhando para ela e dar uma risada, que ela também está feliz hoje, tá com a cara, não sei que vermelhão que deu nela, né? Será que por causa de quê que te deu um Fiquei vermelho? meio com sol daqui tudo. Mas amém, né? E a palavra de Deus, quando ela vem de encontro, ela vem de encontro a todos nós. Com certeza, nós, esse tempo todo que nós estamos ao redor dessa mesa, assim, debulhando, né? A palavra de Deus, né? Ela também fala com nós estamos aprendendo, nós estamos vivendo ela, nós estamos ouvindo um de outro, sabe? Então nós saímos aqui fortalecidos. E eu compreendo, eu entendo, já falei isso aqui, quem sabe, alguns meses atrás, que é verdade, nossos ouvintes também, eles amam esse programa por causa do poder da palavra que vem de encontro. Eles ficam ali esperando a palavra vir para poder, né, se alimentar, para poder meditar, para poder discernir, para poder compreender, para poder guardar tópicos da palavra, né? Então a palavra, ela tem seu poder e ela fala com nós. Então, uma boa palavra, todos nós, não só hoje, como segunda-feira que vem, que também vai ter torta de brinde, né? Também vai ter uma palavra também gloriosa daí. Eu gosto. Eu gosto da palavra. Das duas? Vamos lá, então, vamos ouvir um louvor aí em nome de Jesus. Então esse louvor vai para Aliane. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz no vento da aflição. Quero apagar a chama minha adoração. O mundo é um oceano e a carne é um furacão, e a vida é um barquinho buscando direção. Descansarei minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se eu vencer em meio ao teu silêncio, não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração.
Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando. Eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Aí tá então essa bela canção aí nessa noite, no nome de Jesus. É isso aí, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aí, né, glorificando a Deus ainda pelo nosso Congresso da Juventude aí no final de semana que passou aí. Nós tivemos 2 noites de bênção do Senhor. E também glorificando a Deus, né, pelo dia de hoje, pelo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas e vai continuar fazendo aí no nome de Jesus, tá bom, gente? Daqui um pouquinho já vamos ler a palavra de Deus aí para quem tá ligadinho conosco, tá sabendo, nós estamos falando das bem-aventuranças, né? E hoje nós vamos continuar então nesse assunto aí das bem-aventuranças. Daqui um pouquinho mais nós já vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, tá bom? Né? E quem falando em teologia, as pessoas que se interessam, né, em participar aí da próxima turma, né, de teologia do nosso núcleo da ETAD aqui da igreja, a partir do próximo ano, né? A partir do próximo ano aí nós vamos estar começando mais uma turma. Então os irmãos já podem nos procurar aí para fazer a inscrição. Nós vamos estar preenchendo a ficha dos irmãos, né? E a partir do próximo ano aí nós vamos então estar começando mais uma turma aí do ciclo básico da teologia. Tá bom, gente? Vamos lá então, vamos de louvor aí em nome do Senhor Jesus. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do meu Mestre. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei do mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Na solidão da vida eu pude
pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí, a música do irmão Lázaro, o meu mestre. Vamos lá então, a Marciane vai ler a palavra de Deus, depois os irmãos vão cantar mais uma e a gente volta para estar meditando na palavra do Senhor. Bom, irmãos, nós estamos falando, meditando sobre as bem-aventuranças, né? Então hoje nós estamos na quinta, isso? 1, 2, 3, 4, 5, na quinta bem-aventurança. Eu vou ler Mateus 5, versículo 7, que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Amém, glória a Deus. É isso aí, vamos de louvor então. O silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por seu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nessa casa do Senhor, solidão não existe não. Solidão não existe não. O silêncio está gritando, pedindo paz, gritando amor. O silêncio está falando, põe teu amor no meu Senhor. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não. Solidão não existe não. Solidão não existe não. Graças a Deus, é isso aí, meus irmãos. 19 horas e 58 minutos. Nós estamos aqui no programa Emoções à Luz da Bíblia. Só um lembrete, né? Aos irmãos que pretendem fazer o curso. Provavelmente vai ser na quarta-feira essa vez, tá, gente? Nós fizemos esse último nas terças-feiras. Mas como a gente está instituindo o culto de ensino lá em Roca Salles, então a partir desse ciclo vai ser às quartas-feiras, tá bom? E também alguns irmãos de outros ministérios que tem culto na terça, né? Na quarta eles conseguem estar indo para vir no curso. Então nas quartas-feiras, a partir do mês 2 ou 3 do ano que vem, ou 4. Ainda não saiu o novo calendário da ETAD, então a gente não sabe exatamente quando começam as aulas, mas a princípio é fevereiro, final de fevereiro, início de março. Muito bem, vamos lá. Quer ler de novo ali o versículo com nós? Leio. O versículo que a gente vai meditar hoje é: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Esse é o nosso tema da noite. Glória a Deus. Alguém quer começar? Bom, então eu vou começar falando um pouco sobre esse versículo, né? Eu gosto sempre de procurar o significado, né, da palavra,
O que seria misericórdia, né? Os misericordiosos. Misericórdia, então, é um sentimento de dor, solidariedade com alguém, em relação a alguém, um sentimento como o perdão, a graça, a compaixão, a piedade, né? Isso seria misericórdia. Então, a gente, nós, como cristãos hoje, né? A gente, eu particularmente percebo, hoje de tarde até estava meditando nessa palavra um pouco e eu entendo que tá em falta isso. Até mesmo às vezes dentro da própria igreja, né? A compaixão, às vezes a gente vê o irmão tropeçando ali e não dá mão para ajudar a levantar. O irmão caiu, não dá mão para ajudar a levantar. Então a misericórdia, ela é eu entendo assim que ela é um ato, um gesto muito de quem tem Deus no coração. É algo que para te alcançar essa misericórdia, ser misericordioso com o próximo, tu tem que ter Deus na tua vida, tem que ter Deus em primeiro lugar. Porque senão o mundo hoje ele é egoísta, né? As pessoas são egoístas. Eu penso na minha família, eu quero o bem da minha família. O meu vizinho, se ele não tá bem, problema dele. E eu entendo, né, que a gente precisa amar o próximo, a gente precisa ter essa misericórdia, essa solidariedade, essa compaixão, esse ato de generosidade com o próximo, né? Então eu acredito que basicamente o resumo da misericórdia seria isso, né? E depois tem alguns exemplos bíblicos também que eu procurei, mas daí eu vou deixar para daqui a pouquinho. Mais para frente. Misericórdia, na verdade, é o que tu falaste, né? Ela é uma ação, não é só um sentimento, né? Tu não é só sentir a misericórdia, ai, peninha do coitadinho lá que tá passando necessidade, não, é ter o sentimento e tomar uma atitude, né? É agir, é ação, é o ato de ajudar o próximo, de emprestar o ombro pro irmão chorar, e que nem tu falaste, não é só dentro da nossa família, né? Jesus, inclusive assim, ele abraçou todos, os endemoniados, os excluídos, os leprosos, ele foi em busca de todos, ele foi misericordioso com todos. E que nem tu falaste, a misericórdia é uma marca do cristão. Ela não nasce contigo. Quando tu começa a aprender sobre Cristo, tu começa a ser misericordioso também. Até porque a gente quer ser parecido com ele, né? A gente começa a imitar as atitudes de Jesus. Então a misericórdia é agir. Tu vê alguém passando necessidade, tu vai lá e tu provê uma vestimenta, uma água, um alimento. Isso é ser misericordioso. E só para mim completar, não perder o fio da meada aqui, no sábado a gente teve a nossa primeira noite de congresso e acabou sobrando ali os lanches, né, que foram feitos para vender ali na nossa cantina no final, e acabou sobrando uma porção generosa assim de lanche, né? Aí eu não sei quem teve a ideia de ir doar esses lanches, mas eu sei que eu tava junto, né? Inclusive fui com o meu carro ali pra gente levar para procurar pessoas na rua aí para doar esses alimentos, porque era um pão com salsichão, alface, maionese e tava muito gostoso. Então, engraçado que a gente comentando dentro do carro, parece não, eu creio que Deus, o Espírito Santo nos direcionou só nos lugares aonde que eles precisavam. Nós fomos em algumas casas aqui no bairro Navegantes, fomos numa casa, paramos, encontramos um pessoal lá na subida da Nova Morada, lá também, e só pessoas que precisavam. Teve uma senhora que a gente chegou aqui no Navegantes, ela disse assim, chegou na hora certa, parece que é de Deus mesmo, ela disse. Assim ela disse, parece que é de Deus, porque minha janta foi uma rapadura. Então, isso é praticar o evangelho, o amor ao próximo, né? Porque simplesmente, vamos ser sinceros,
A gente podia ter segurado para nós e dividido um pouco cada um, ou cada um comprado um pouco cada um e deu, né? Mas foi optado por esse ato, né? Por essa ação de graça, né? De compartilhar com pessoas que talvez não teriam o que comer naquele momento. Então isso também foi assim para mim, foi muito, eu nunca tinha vivido uma experiência como essa, sabe, de ir na casa assim, principalmente de noite, né? Geralmente todo mundo se assusta assim, para um carro, desce 3, 4 pessoas, né? Teve uma casa até que eles se assustaram assim, né? E eu disse, não, podem ficar tranquilo, nós só estamos querendo fazer uma doação e tal, se vocês aceitam, né? Então isso é a misericórdia, né? Já tô falando demais, eu acho. Vou te dar rapadura pra todo mundo. Vamos dividir as rapaduras, Júlio. Passa pra cá um pouco. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. 8h06. Nós estamos continuando aí com as bem-aventuranças de Jesus, né? Do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, aonde Jesus fala que felizes são aqueles, e ele lista ali uma série de qualidades, né? Uma série de circunstâncias, até o versículo 10, 11. E hoje nós estamos falando sobre os misericordiosos. Mas essa bem-aventurança, né? Ela é um pouco diferente das demais, né? Porque as outras ela diz, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurado isso, né? Essa aí, ela está dentro da lei da semeadura, né? Ela diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Então ela está dizendo que essa bem-aventurança, ela se encaixa dentro da lei da semeadura, que nós encontramos lá em Gálatas 6, quando o apóstolo Paulo está dizendo que tudo aquilo como semear, isso também ceifará. Troca, né? É uma semeadura, né? Ele é misericordioso, ele se preocupa com as pessoas, e o dia que ele vai precisar, ele vai alcançar, né? E a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, né? Então a misericórdia, como os irmãos falaram, eu estava pensando comigo hoje de manhã, né? Eu digo, será que a misericórdia é uma emoção que é inerente a nós? Ela é aquela situação que dá e passa, assim, né? Aquela, é tipo o espírito natalino, né? Que no Natal todo mundo faz coisa e depois nunca mais se fala nada. Mas não, né? A gente vai ver biblicamente que a emoção, a exemplo do amor bíblico, a emoção não é um sentimento, ela não é uma emoção, ela não é alguma coisa que depende do teu humor, depende do sol, do calor, do frio. Não, a misericórdia bíblica, ela é, além de tudo, antes de tudo, uma atitude, né? Ela é uma força motriz que te move. Por exemplo, se vocês foram doar esses lanches aí, se eu sabia que vocês iam lá para aquele lado, eu tinha ficado lá na minha esquina lá também. Poxa vida, eu tinha ficado lá na paterca no escuro, lá, nem me veio que era eu, né? Então, o que acontece, irmãos? Esse tipo de misericórdia, Jesus está falando, aqueles que, bem-aventurados misericordiosos, que alcançarão misericórdia, é quando tu se preocupa, por exemplo, em levar um lanche, ou fazer um culto no presídio, ou fazer uma visita, ou ir no hospital, não por uma outra situação, senão pela misericórdia, né? Senão pela atitude de misericórdia, a misericórdia, ela não é como a que falou, que pena, coitado, né? Não, a misericórdia de Deus, ela vai além do simples sentimento. Nós temos isso bem claro em João 3,16, né? Que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, a misericórdia é isso. Ela começa, né, no campo abstrato da mente, do pensamento, se preocupa, mas a misericórdia te leva aí a um fato concreto, né? Esse campo, né, que o senhor falou, por exemplo, que nem ele falou sobre o cristão, né? Uhum. Sobre o homem normal. A gente pode compreender assim, muito bem assim que para nós gerarmos a misericórdia, né? Para nós perdoarmos, para nós termos um pensamento diferenciado, para nós ter o pensamento, ele pode até vir, mas a nossa atitude, a nossa ação é diferente. Ela pode até vir, então nós na década hoje, o homem hoje, a reação não é de misericórdia.
a reação que vem de contra nós no dia a dia, sim, turbulências de pensamentos. Então, muitas vezes, a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela vem para nos lapidar, né, ela vem para nos moldar um ser, né, com o Espírito Santo, que vem com seus frutos, com seus dons, com seus talentos, né, para que nós venhamos nos transformar, né, nos transformar em algo que, como a irmã colocou aqui, dos passos de Jesus, ele tinha compaixão, ele não conseguia passar por aquele homem, aquela mulher, ele parava ali porque tinha compaixão, ele era um ser assim que transmitia aquilo, né? Ele não era um ser assim muito belo, muito bonito, muito aconchegante, mas aquilo que ele transmitia chamava a atenção do povo, e as multidões seguiam ele. Então nós hoje, a gente vai falar de alguém, falando uma discussão, tomara que, sabe, que vá mesmo, né, bem feito, esse não merece, aquele não merece. É o dia a dia nosso hoje, sendo que a palavra que vem para nos transformar, o Espírito Santo que vem como o nosso capacitador para nos ajudar, para que nós venhamos nos transformar de uma pessoa realista, né, de uma pessoa olho por olho, dente por dente, num ser misericordioso. Né? Então nós temos que gerar, criar, nós temos que cultivar, conforme o pastor falou, a lei da semeadura, tem que cultivar em mim esse ser homem, esse ser mulher. Se fosse perguntar agora, quem sabe, 400 irmãos vão assistir essa live, né? Desses 400, quantos vão ter esse pensamento misericordioso? Metade? Um pouco mais? Um pouco menos? Eu não sei, não conheço os irmãos, sabe? Mas muitas vezes está em nós a estarmos atentos, alertas, para no dia a dia, no trabalho, casa, igreja, o lugar onde a gente está, para nós mudarmos então esse pensamento, essa visão. Eu estou vendo algo, mas o que está em mim, né, o ser homem natural, ele já vem com a sua réplica montada, já vem aquela, sabe, aquela parte, mas o ser espiritual, o ser que tem Jesus, tem o Espírito Santo, ele tenha paciência, se contém um pouquinho para buscar dentro dele um pensamento diferente. E esse pensamento ele vem diferente com uma atitude diferente. Aí nós vamos ser misericordiosos. Aí nós vamos olhar diferente para a situação, sabe? Só para complementar, lá para trás, já há muito tempo atrás, eu aprendi isso. Eu aprendi isso hoje em dia nos meus contatos, né, com meus amigos, meus irmãos, que, por exemplo, assim, o irmão Django teve uma atitude, que ele errou, fez errado, né? Então, o meu primeiro ato era de julgar, sabe? E julgar e já botar lá no último banco, entende? E depois mais eu comecei, assim, a pensar assim, dessa forma, se aquilo que veio de encontro a ti, viesse de encontro a mim, será que eu ia ter força para aguentar tanto tempo? Porque lutou, venceu, de repente perdeu a luta, vacilou, perdeu, sabe? E se fosse eu no lugar dele, será que eu ia ter essa gana toda? Será que eu não ia fazer pior ainda, cara? Eu poderia fazer pior ainda, que aquilo que veio de contra ti, que eu estou julgando, se viesse de contra mim, eu poderia fazer pior ainda. Aí eu comecei a me policiar, eu comecei a compreender, eu comecei a discernir, comecei a ter esse tipo de visão, né? Já buscando granjear, né? Buscando cavar, cultivar esse ser perdoador, cultivador, esse ser de ter uma visão diferenciada. Tu sabe que hoje, conversando até com o Gustavo sobre isso, eu perguntei para ele, porque eu perguntei para mim se eu era uma pessoa misericordiosa, e eu cheguei à conclusão que não, porque nós estamos vivendo num tempo onde a pessoa vem te pedir 10 reais, tu já pensa, pô, vai usar droga, né? Ou vai fazer... Eu não penso não, eu vou doar e ela faça o que ela quiser. Jesus não, um leproso vinha, ele não pensava, será que eu vou abraçar ele, que vai me passar lepra? Não, ele simplesmente abraçava, ele se achegava às pessoas, né? E nós já temos aquela visão de, não, eu não vou ajudar esse cara aí, porque, né? Nós já vamos julgando antes, a gente não sabe se é fome que a pessoa tem, se é sede que a pessoa tem, né? E Paulo ensina, não vou saber dizer qual das cartas que Paulo ensina, ele diz, né, que a gente tem que, se a gente tiver a oportunidade, é para fazer o bem.
Não deixar o mal vencer o bem. Se nós tivermos oportunidade, faça o bem. Faça o bem. E Jesus também tem uma passagem da Bíblia, eu até anotei aqui, que ele diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Que a alegria da recompensa é muito maior quando tu dá do que quando tu recebe. Por isso vocês me julgaram mal da rapadura antes, que vocês não têm misericórdia. Vocês têm a mente... Perdoa-nos, Senhor. Tem a mente, tá vendo? Pastor, perdoa-nos. Vê como é que é, Janguela e Petruc, tá vendo? A misericórdia, irmão, ela é um sentimento, por exemplo, ela não pode ter uma segunda intenção, né? Nós vamos ver isso claramente. Existem vários exemplos bíblicos, conforme o Django falou, mas existe um que eu acho que é o clássico, que é a parábola do bom samaritano, onde é que Jesus fala, né? Então, agora nós vamos ver 3 tipos de pessoas. Todos eles, tanto o sacerdote como o levita, ao verem a situação do homem, a menos que eles não fossem seres humanos, eles ficaram, né, chocados, ficaram com pena, ficaram, coitado, né? Tava lá atirado, a Bíblia diz que foram espancados, deixaram ele meio morto à beira do caminho lá. Então, quando eles passaram por ele, tanto o sacerdote como o levita, que foram os primeiros que passaram, sentiram misericórdia, sentiram compaixão. Mas essa compaixão teórica, essa misericórdia teórica não vale no reino do céu, não presta pra nada isso aí. Não adianta tu olhar para a situação e dizer, coitado, e aí? E que mais? Né? Então nós vamos ver agora o levita não, o samaritano, no caso que Jesus transforma ele num herói na parábola, ele olha, ele tem misericórdia, mas ele sai do campo hipotético, ele sai do campo teórico e vai para a prática, né? Então essa é a misericórdia que Jesus está falando ali. Esses misericordiosos alcançarão misericórdia. Então ele vê o cara apanhou ali, né? Estava meio morto ali, então ele para o seu caminho. Então a misericórdia dele não fica só na teoria, vai para a prática. Ele muda todo o seu trajeto do dia, né? Ele estava indo, sei lá para onde, trabalhar, certo, alguma coisa, mas ao ver a situação do homem, ele muda todo o seu plano, ele muda todo o seu itinerário daquele dia. Porque a Bíblia diz que ele teve que parar, ele teve que passar azeite nas feridas, ele teve que colocar o cara, né, no seu cavalo, então já diminuiu a velocidade dele, sim, já levou para uma hospedaria, que eu não sei se era perto, se era longe, e aí ele vai lá, ele para, ele fala com o hospedeiro, ele paga, quem sabe esse dinheiro aí não estava nesse orçamento, sem saber quem que era, sem saber quem que era. Então ele tem toda uma atitude que só pode ser movida pela misericórdia verdadeira. Porque se é uma misericórdia teórica, tu passa ali, o sacerdote passa ali, daí, irmão, nós vamos orar no culto por ti, né? O bom samaritano, ele larga tudo que ele está fazendo e para dar essa atenção a esse homem, né? Que estava à beira do caminho. Esse era justamente o exemplo bíblico que eu ia trazer, mas ao longo aqui da meditação, me veio na memória outro exemplo clássico também da Bíblia, José, né? José, ele teria tudo para ter se vingado, né, dos seus irmãos. A hora que eles chegam lá para comprar comida, quando eles ficaram sem comida, né? Então José ali, ele mostra um grande exemplo de misericórdia. Porque ele simplesmente podia ter dito, agora é tudo comigo, é eu que mando. Tá tudo nas minhas mãos. Vocês fizeram tudo o que fizeram para mim, né? Me jogaram na valeta, queriam me venderam, queriam me matar, me venderam. Fizeram tudo o que fizeram. Obrigado. Né? E agora então chegou a minha vez de me vingar. E José faz totalmente ao contrário, né? Ele tem uma grande atitude de misericórdia ali naquele momento. Né? Então sabe, isso... achei que ia terminar. Então isso para mim eu ia falar do bom samaritano, né? Que é uma passagem que a maioria, todos conhecem, né? Assim como também essa história de José, né? A maioria das pessoas que leem a Bíblia conhecem essa passagem de José. E esse camarada, nessa passagem do bom samaritano, que está lá caído, sabe? Ele está lá caído, está lá apedrejado. Não era para ele estar lá, foi pego de repente, assim, de surpresa.
O que ele estava esperando do sacerdote? O que ele estava esperando do levita? Ele estava esperando algo. Como agora que se pega assim, o caso que a irmã Cook cantou, de alguém vai pedir alguma coisa. O mundo espera de nós, hoje, crente, uma atitude diferente. O machucado lá, hoje, está vendo crente de uma visão diferente da nossa, que eles estão vendo de nós um ser misericordioso, um ser que pode estender a mão, um ser que pode ter compaixão. Não, esse está na igreja, agora ele mudou. Nós ainda estamos aqui teimosos, mas o mundo lá fora está vendo e entendendo que não, o Django mudou, o Girão mudou, o irmão está mudando, sabe? Ele é um ser misericordioso, então vamos chegar nele, vamos trocar uma palavra. Eles depositam uma esperança, né? Esse ser machucado, ele foi constrangido de esperar, tá vindo meu socorro. Passou, cara. Sentiu até dó, pena, quem sabe até o olhar, mas não fez nada. O outro também passou, aí veio lá um mundano lá e fez o que nós, como igreja, como cristãos, devemos fazer. Ele teve misericórdia. Quem sabe lá para trás ele passou momentos que tiveram misericórdia dele e agora ele estava dando troco. Agora eu posso ajudar, eu vou ajudar. Então olha o que eu já passei, o que nós passamos, né? A misericórdia de Deus em nossa vida, né? E hoje nós temos que muitas vezes repartir a palavra, dividir aquele amor, dar um abraço no irmão, mas repartir também essa misericórdia que ele deu para nós. Então os machucados estão em cada esquina e quando nós passamos eles estão esperando que alguém vá lá com um óleozinho para botar nas suas feridas. Só um comentáriozinho aí. Falando em misericórdia, né, eu comentei antes que a gente olha antes de, né, de dar, antes de dividir, de repartir, a gente fica analisando se a pessoa merece ou não merece, né? Quando os discípulos curaram aquele paralítico na porta do templo lá, eles não quiseram saber se ele era da mesma ordem religiosa, se ele era alguém que participava do mesmo evangelho, ou se ele era do contra, se ele era de A ou de B. Eles simplesmente curaram, né? Eles ofereceram o que eles tinham ali, né? E nós temos a mania de que antes analisar o que a pessoa vai fazer com aquilo que a gente vai dar. E Jesus diz que nós seremos julgados pela omissão das nossas atitudes, de negar o pão, de negar a água, de negar a vestimenta. Então, no dia do juízo, nós vamos ser julgados por isso, pela falta de misericórdia com os nossos irmãos. Eu acredito que é um adágio popular que tem. Desculpa, pastor, te cortar aí. Adágio? É isso. É um ditado, um dito popular, né? Fala pra você. Tá, perdão. Fala mais simples que nós, Um dito popular que diz assim: fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, ali os discípulos, eles não querem saber se ele é branco, preto, se ele é de partido A, partido B. Eles simplesmente, ele pede uma esmola e eles não têm. Eles dizem: ó, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, né? É o paraíso. Então, esse é o significado da misericórdia, né? É fazer o bem sem pensar: será que o Júlio vai me retribuir se eu fizer um bem para ele? Pois é. Será que eu vou ter algo em troca? Será que Deus realmente está vendo eu fazer isso? Uma pergunta, de repente, que o pastor é mais, né, cabeça, né? Não adianta. Vou perguntar para ele. E aí falando sobre o amor, né, sobre a misericórdia, sobre o nosso discernimento, interpretação, palavra, causa, julgamento, colocando o amor na frente, nós agimos com amor, não seria assim mais fácil nós compreender sobre ter esse ato de misericórdia, ou pastor Rafael? Sim, o amor é o primeiro dos mandamentos, né? E dele vai, por exemplo, a gente pode pensar numa ramificação, né, de uma árvore com várias raízes, né? E o amor seria a raiz principal que sustenta a árvore, né? Porque se é igual os irmãos falaram, igual a Cook falou da misericórdia, o Django tu também falou. A misericórdia, irmão, ela precisa ter a intenção correta, né? Ela não pode ter
perguntas. No momento que eu, por exemplo, no momento que aquele levita, que aquele samaritano, se ele para, né, e ele olha para aquele cara e ele pensa, bah, será que esse cara merece ou não merece? Então já passa reto. Sim. Já não vai fazer mais. Então a misericórdia ela é uma força, ela é uma força motriz que vai te levar a agir sem pensar. Mesmo porque o mandamento ele é bem claro, diz, ó, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então a misericórdia ela é alguma coisa que Deus nos ensina. Por exemplo, se o samaritano tivesse que trocar de lugar com o cara que estava lá no chão, né, poderia ter sido ele. Ele também era um viajante. Ele também era um cara que vivia sempre na estrada. E se fosse ele? Ele, como tu falaste, aquele cara que estava no chão esperava receber algo do sacerdote, mas não recebeu. Do levita também não recebeu, mas recebeu do samaritano. Então eu acho que a misericórdia, antes de tudo, é nós tentar nos colocar no lugar daquela pessoa. É como tu falaste, eu julgo o irmão porque ele fez um ato aqui, mas se fosse eu ia fazer pior. Sim. Então antes de eu julgar, antes de eu tentar entender o que está se passando, eu preciso me colocar lá. Tentar pelo menos me colocar lá, né? Então é muito fácil a gente julgar, por exemplo, o cara que se desviou, é muito fácil a gente julgar o cara que fez alguma coisa errada, é muito fácil a gente julgar aquele que adulterou, é muito fácil a gente julgar, mas a gente não tenta pelo menos se colocar no lugar para ver o que aconteceu, não procura saber o que aconteceu, que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Isso tudo são pensamentos, atitudes que vão nos fazer, o que vai fazer? Abrir o nosso campo de visão. Tem um mandamento de Jesus, que é também dentro do Sermão da Montanha, que Jesus fala assim, tudo o que quiser que os homens vos façam, fazei vós também. Então, se eu quero alcançar a misericórdia, eu tenho que demonstrar misericórdia. Se eu quero alcançar respeito, eu tenho que mostrar respeito. Se eu quero alcançar, sei lá, qualquer coisa, eu tenho que primeiro mostrar, né? Esse é o mandamento de Jesus. E Jesus fala mais, ele fala, e disso aí depende toda a lei e os profetas. Então, a segunda parte da palavra, né? Alcança, né? Quer dizer assim, por exemplo, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão, né? Então, se eu não tomar uma atitude na minha vida, uma posição, um propósito de agir dessa forma, né? Ou de começar a agir dessa forma, continuar a agir dessa forma, de olhar com amor, olhar com compaixão, me esforçar às vezes, porque esse rapaz, o bom samaritano, ele se esforçou, ele parou todo o itinerário dele, ele teve que fazer força para poder agir misericordioso, né? Então, no caso, se eu não tomar essa atitude na minha vida de ser um ser diferenciado, eu posso não alcançar o dia da minha necessidade, eu posso não alcançar a misericórdia, eu vou sentir falta dela também para mim. Porque, por exemplo, enquanto é para o outro, sabe? Enquanto o outro está precisando, nós não temos esse sentimento de necessidade conforme ele podia ser o outro, né? Não precisa ser aquele viajante que estava passando, podia ser ele, entende? Então, mas e quando eu precisar de um perdão? Quando eu precisar de um ombro, quando eu precisar que alguém venha emprestar seus ouvidos, quando eu precisar da misericórdia, e aí eu vou julgar outros porque eu não vou alcançar ela, mas até então eu sou um homem radical, eu sou um homem dente por dente, eu sou um homem olho por olho, e quando vai chegar a minha vez eu vou querer daí. Aí, então eu não vou alcançar, porque segundo aqui a palavra está falando, se tu for misericordioso, tu vai alcançar também, no teu caminhar, na tua vida, né, no teu andamento, tu vai ver isso, porque todo mundo vê em nós, ou vê em ti, ou vê no irmão, na irmã, que ele é um ser diferenciado, ele é um ser que o discernimento dele é diferente. E aí quando vai ser o tratamento com ele, a palavra vem mais branda. O peso não vai ter aquele peso todo, porque a misericórdia já vai valer na vida dele também. Glória a Deus, é isso aí, vamos de louvor então, em nome de Jesus. E por rapadura também.
e te derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia. Vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia. Ele já meteu o aleluia logo pra tu não cortar ele, né? Glória a Deus, 8 horas 35 minutos. Esse é o programa Emoções à Luz da Bíblia. Pra você que tá ligado. Ainda bem que a câmera tem uma só, que daí se tá lá não tá cá, senão... Paz do Senhor a todos. Irmãos, lembrando então do nosso almoço, dia 19, né? Dia 19 de outubro, em domingo, a gente vai estar fazendo um almoço beneficente aí para retirada, tá? Galeto, massa e maionese a R$35 a vianda, tá bom, gente? Então você que é aqui de Encantado, de Roca Salles, aí de perto, nós vamos estar fazendo as entregas. Domingo, 19 de outubro, R$35 a vianda com massa, galeto e maionese, tá bom, gente? Então você que ainda não adquiriu a sua ficha, tem ficha com o Django, tem ficha com o Júlio, com a Cookie, tem aqui na igreja também. Vamos lá, vamos participar em nome de Jesus. E os irmãos que tiverem dificuldade para retirar, né? Vai ter o pessoal que vai entregar, né? Nós temos o motoboy Gustavinho, que já se colocou à disposição para entregar para quem realmente não tem como. Eu também buscar. posso entregar. Aí, ó, mais um, então. Sim, nós todos. Isso aí. Então, quem não puder vir, só deixa anotadinho com quem vai comprar, né? Que daí a gente vai fazer as entregas. Vai falar da Maristela ou eu que falo? Pode falar. Quem quer participar de 1 quilo de queijo que veio do Uruguai, do Paraguai lá,
tem que dizer assim, eu quero participar, né? Ela está entrando ali, você até não sabe ainda. Tá bom então. E tem que lembrar os irmãos que as fichas são limitadas, então quanto antes fizer a reserva, já retira com os irmãos que tem para vender. Eu tenho ali na loja para vender, para não chegar perto do dia e não ter mais, né? Isso aí. Então você pode se adiantar e estar participando conosco aí dia 19 de outubro, um domingo, ao meio-dia, tá bom, gente? R$35, galeto, massa e maionese, tá bom? Voltando aqui então na palavra do Senhor, no mandamento de Jesus em Mateus, falando sobre os misericordiosos, que Jesus está dizendo, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, irmãos, nós estamos falando aqui sobre a palavra de Deus, né, das bem-aventuranças. Nunca é demais lembrar, né, que felizes, então, bem-aventurado quer dizer, né, felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? Então nós vamos entendendo assim pelo mandamento de Jesus, que se nós quisermos alcançar qualquer que seja a situação, nós precisamos primeiro semear, né? A Bíblia diz que nós estamos debaixo de uma lei, a lei da semeadura, e a misericórdia também, ela não fica de fora, né? A misericórdia, irmão, nada mais é do que aquilo que nós merecíamos ter e não temos, ou não sofremos. Por exemplo, quando aquela mulher, a mulher adúltera de João 8, né? Tudo ali apontava para a sua morte, para a sua condenação, era lei, né? A Bíblia dizia, olha, quem for pega no ato adulterando, tal, seria morta apedrejada. Mas ali Jesus aplica naquela mulher a misericórdia. As pessoas que ali estavam, elas chegam a Jesus focadas no pecado daquela mulher, elas chegam até Jesus focadas em apedrejar aquela mulher, Que mas seria quando... quase, desculpa interromper, assim, seria quase um julgamento natural, quase. Sim, a lei já dizia, né? Tudo, né? Pois é, né? A lei já pitava para isso, né? Ela seria morta. Ela, quando ela comete o pecado do adultério, ela está ciente de que a pena para esse pecado era a morte, né? Então, quando ela está sendo levada para Jesus, ela já está sabendo que não vai ter volta, né? Mas Jesus aplica ali a misericórdia de uma maneira muito sábia, né? Por exemplo, quando eles chegam até Jesus, lá os homens que levaram essa mulher, eles falam, olha, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. A lei está escrito, é clara, ela diz que a mulher deve ser morta apedrejada. E tu o que dizes? Né? Então, na verdade, o que esse homem estava fazendo? Eles estavam tentando, como se isso fosse possível, né, armar uma cilada para Jesus. Porque se ele fala que não é para matar, então ele é um contraventor da lei. Então ele também pode ser preso e pode ser morto. Se ele fala que sim, que é para matar, então também ele está se contradizendo, porque está pregando o perdão, está pregando o amor, né? Ele mesmo disse que tinha poder para perdoar pecados. Então Jesus vai apenas, num primeiro momento ele hesita em responder, né? Ele permanece em silêncio, e aí eles dão uma pressionada nele, daí ele fala, bom, então vamos fazer assim, ó. Quem de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra. Quando eles param de olhar para o pecado da mulher e cada um passa a olhar para o seu próprio pecado, então aí é nesse momento, irmão, quando eu paro de olhar para o erro dos outros, quando eu paro de tentar ser juiz, quando eu paro de tentar ser o julgador e passo a olhar para o meu pecado, eu vou entender esse versículo que está dizendo que eu preciso ter misericórdia. Sim. Não, eu não preciso ter misericórdia porque eu sou melhor, mas porque eu também necessito dessa misericórdia. Exato. Então, como é que eu vou julgar alguém, por exemplo, ali, vamos dizer, tinha várias maneiras, né, das pedras ali, mas como que eu vou atirar pedra em alguém? Jesus fala, se você não tiver pecado, ok. Então não há como. E aí ele diz que todos foram se retirando. Porque Jesus ali de uma forma muito sábia, irmão, ele nos ensina a maneira correta de aplicar a misericórdia.
quando eu aplico misericórdia, eu não posso olhar para a pessoa que eu estou aplicando a misericórdia. Eu tenho que olhar para mim. Eu estou olhando para mim, eu digo, eu vou aplicar misericórdia ali porque eu preciso dessa misericórdia. Então aí sim, aí eu vou conseguir entender aquilo que a Bíblia está falando assim da misericórdia. Não é? Quem é que foi que falou melhor coisa é dar do que receber? Foi tu? Paulo. Tá, mas tu que comentou aqui, Sim, né? uhum. Então, melhor, eu estou aplicando lá a misericórdia, irmão, como aquele samaritano, a gente pensa, ele perdeu tempo, ele perdeu dinheiro, ele, né? Não, ele aplicou ali. É uma aplicação, a misericórdia é uma aplicação. Porque Jesus diz, alcançarão. Tipo, é futuro. É uma promessa. É uma promessa, não é tipo, daqui a pouco eu fiz uma misericórdia aqui e já quero receber hoje. Não, não é assim. Não é assim. Tu tá aplicando e toda aplicação tem o seu tempo. Isso pode ser uma garantia no céu também do galardão, né? É Cornélios, me corrige, pastor, é Cornélios que o anjo diz pra ele, né, que as orações e as esmolas Sim. chegaram à presença de Deus, Cornélia. né? Então, as esmolas, o que ele deu durante a vida, porque ele era um homem de oração e de esmolas. Pode ser que aqui a gente não vai receber nenhuma recompensa, mas quando chegarmos lá diante de Deus, as nossas misericórdias, o que a gente fez pelos nossos irmãos vai contar. É muito bem colocar essa parte do Cornélio, sabe? Porque, por exemplo, o recado, a mensagem do anjo, as tuas orações chegaram, né? Amém? Ponto. Mas não, e as tuas esmolas, quer dizer, as tuas misericórdias, né? O que tu fez até agora, né? Então, tu vê assim como que nessa parte, assim, nessa palavra, assim, como é importante isso. Para Deus é importante, porque a mensagem do anjo é assim, ó, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram, e agora então vamos, sabe? Cornélio, um centurião romano, né? Ele não tinha nascido, né, de forma, não pertencia ao povo de Deus primariamente, né? Mas a Bíblia diz que ele era um cara de oração, como o anjo falou, e de esmolas, né? E nós vamos entender nessa passagem que quando Pedro ele foi chamado, né, para ir lá para o Cornélio, antes de ser chamado ele estava no terraço, né? Ele estava lá orando e aí desceu lá o lençol lá cheio de bicho, de coisa nada, e o Espírito falou, come isso aí. Ele falou, não como, come 3 vezes, não como, não como. E aí, é porque isso aí é imundo, isso aí é impuro, né? E Jesus falou para ele, ó, não torna imundo que eu já... Isso. Jesus não estava falando dos bichos do lençol, estava falando do Cornélio. O Cornélio estava esperando ele. Quando Jesus falou, desce lá que os homens estão lá, pode ir com eles. E quando o Pedro chega lá na casa do Cornélio, o Pedro chega se achando. Lembra que ele chega lá e fala, e daí que vocês querem saber? Ele chega assim. E o Cornélio fala, calma aí, Pedro, não é assim. Nós temos aqui 3 dias que nós estamos orando, 3 dias nós estamos jejuando, cara. Então tu baixa tua bola aí. Você não falou o que eu tô falando. Tu dá uma baixada de bola aí, né? E vamos conversar direito. E aí o Pedro entendeu que o Cornélio não era um qualquer também. Então assim é a nossa vida, irmão. Muitas vezes nós achamos, por achar assim que, porque o Pedro era o apóstolo, porque isso, que aquilo. Então a gente olha o cara ali na rua, a gente olha o drogado ali na rua, a gente olha o mendigo ali na rua, a gente olha as pessoas de uma forma, com um olhar altivo, com um olhar assim soberbo, arrogante. Não é assim que Deus trata as pessoas, como tu falaste do paralítico da Porta Formosa. Ele estava ali só pedindo esmola. Ele estava ali só pedindo dinheiro. A Bíblia diz que ele não olhou para os discípulos. Quem é que pede esmola olhando, sorrindo? Ele não olhou. Mas o Pedro falou para ele, o mesmo Pedro falou para ele, olha para nós aqui. Tira o olho aí do teu mundinho aí. Então a primeira regra para que a gente possa aplicar a misericórdia, irmão, é a gente abranger ou expandir o nosso campo de visão. É a primeira coisa. A primeira coisa para a gente acreditar nas promessas de Deus é expandir o campo visionário. Não podemos limitar nossa visão igual que esse cavalo antigamente que andava com o troço assim na frente, assim, ó, para olhar só para o caminho. Não, nós temos que expandir a visão. Porque o fulano tá lá no presídio, aquele lá não merece misericórdia, aquele lá também não, aquele lá... Quem é que nós somos? É verdade. Quem é que somos nós? Seguindo a tua linha de pensamento, pastor, na verdade nós não estamos dando nada que é nosso. Nós estamos dando o que a gente ganhou. Nós somos abençoados pela misericórdia de Deus e nós só estamos dividindo com o outro, com o irmão. Então, se eu tenho pão
para dar para um irmão necessitado, é porque Deus também foi misericordioso comigo e me deu o pão. A gente não é nada nossa, a misericórdia, eu sou bonzinho e eu dou, e eu faço caridade, não faço nada. Quem faz é Deus, porque Ele deu primeiro para mim, né? Essa é a palavra que Paulo fala lá no texto que a gente lê no culto de ceia, né? O que eu aprendi do Senhor, o que também ensinei. Né? Então nós somos alcançados pela misericórdia do Senhor e agora nós passamos adiante. Né? Da mesma forma como fomos alcançados, nós também passamos adiante para depois. Percebe como é a gente vai se aprofundando na palavra, né? Se a gente só recebe misericórdia e segura pra gente, então a gente não alcança a misericórdia lá na frente. Né? Então tu tem que receber, dar e lá na frente pegar de volta. Né? É assim que funciona as bênçãos do Senhor. Isso. Nós recebemos, aí se eu recebo e seguro para mim, morre comigo. Não, então não adiantou nada. A misericórdia que Deus deu para mim morreu em mim. Né? Agora, quando eu abro mão e semeio lá, eu colho lá na frente. Essa é boa. E se tu não colhe também, eu não lembro agora porque a minha cachorra não Ai, tem que tomar vitamina. Tipo, as bênçãos podem não ser para mim também, né? Pode ser para os meus filhos, para os meus netos, que tem uma passagem que diz, né, que as misericórdias alcançarão o futuro, nosso futuro, né? Eu não posso não colher nada, mas lá na frente as minhas obras vão aparecer lá nos meus netos. Tu vê como agora o pastor falou que a palavra ela vem, agora tu colocou sobre o ser vaso, né? Hoje o crente quer vaso, né? Quer ser vaso, né? Pegar a palavra, cantar louvor. Nós podemos ser vaso para transmitir isso. Eu acho que não tem um vaso mais que dá para ser em todos os lugares, em todos os ambientes, esse tipo de vaso que transmite a misericórdia. Um vaso misericordioso, que somos nós. Né? Amém. Vamos de louvor, então, depois a gente volta para fazer o encerramento e o sorteio.
dá-me um coração. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí, são 20 horas e 55 minutos. Esse é o programa Emoções à Luz da Bíblia, e nós já estamos chegando para o final dele nessa noite aí, em nome de Jesus. Os irmãos querem deixar mais uma palavra de encerramento nesse tema, aí depois nós vamos fazer o sorteio, então, em nome de Jesus. O que é então ser misericordioso, para finalizar, né? Para a gente ficar meditando de noite, antes de dormir, amanhã. O que significa ser misericordioso? Bem claro, com palavras bem simples, a Bíblia nos ensina que é se compadecer de quem precisa, do necessitado. Não é só, ai, coitadinho, Deus abençoe. Não, é fazer por ele, fazer pelo nosso irmão o que está na nossa mão, o que a gente tem a tal alcance, além do que a gente pode ajudar o próximo. E só para encerrar, então, ser misericordioso não é só pelo fato de alcançar a misericórdia, né? A gente não deve nunca fazer essa ação esperando uma recompensa, né? Algo que eu estava pensando enquanto os irmãos estavam falando ali. Então, a gente tem sim que tomar essa atitude, né, de misericórdia, mas nunca esperando algo em troca. Porque se a gente for fazer sempre algo para alguém, para receber algo em troca, eu acho que daí perde o sentido, né, do que está dizendo a Bíblia aqui. Tu tem que fazer sem esperar nada, porque assim eu acho que Deus se agrada, né? É servir um banquete para quem não pode retribuir. Isso aí. Perfeito. Então eu vou colocar uma parte também sobre a palavra que foi pregada sobre ser misericordioso, é ser bom. Mas se meu pai é um falcatrua, minha mãe é ruim, minha família é uma raiz má, né? Por que eu tenho que ser misericordioso? Aqui a palavra que vem de contra nós hoje sobre o bom samaritano. Os samaritanos eram um povinho separado, excluído. Os samaritanos eram umas pessoas ali que não se dava muito, não se esperava isso deles, mas a oportunidade foi dada para ele, e ele se mostrou um homem bom, lá no meio daquela família de raiz estragada, lá no meio daquele bairro, de um bairro que sabe pesado, né, teve a oportunidade de tu tomar uma posição e foi tomado, né? Então nós todos, não importa que pessoas somos, aonde que nós vivemos, aonde que nós estamos, se a oportunidade é dada para nós sermos essa pessoa misericordiosa, uma pessoa boa, nós devemos assim o fazer. Graças a Deus. Então é isso aí, meus irmãos. Agradecemos mais uma vez aí aos doadores dos brindes. Parabenizamos aos ganhadores. E que Deus abençoe a todos. E se o Senhor nos permitir, na próxima segunda vamos estar de volta aí no nome de Jesus. Com duas tortas, né? Uma pro sorteio e uma para nós debulhar aqui. Oh, glória a Deus. Então vamos encomendar para a irmã Regina lá. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus ouve e responde, e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas
a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.